O programa a seguir tem classificação indicativa livre. São mais de 900 artigos, direitos essenciais e indispensáveis dos trabalhadores, como férias e remuneração, foram reunidos em um só documento que uniformizou a relação entre patrões e empregados. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é o tema de hoje do programa Em Tese, que já está no ar. A CLT foi criada em 1º de maio de 1943 e sancionada pelo presidente Getúlio Vargas. O documento unificou as leis do trabalho já existentes no país e inseriu estes direitos na legislação brasileira. E quem vai conversar mais com a gente sobre esse assunto é a professora do curso de Direito da UFPR, Aldaci Coutinho, e o também professor e mestre em Direito, Nasser Alan. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas. Obrigado. Obrigada. Professora, eu gostaria de começar o programa falando um pouquinho da história. Qual o contexto a CLT foi criada? Bem, a CLT, lá nos anos 40, portanto, de forma mais precisa, em 43, ela veio para atender uma demanda praticamente de ordem política, mas também econômica do país à época, para preparar um processo de industrialização. Ou seja, tinha uma perspectiva voltada, por um lado, ao desenvolvimento econômico. Por outro lado, ela também veio atender uma série de reivindicações, de movimentos sociais que já vinham desde muito em relação aos trabalhadores na perspectiva, não é, do reconhecimento de direitos. Então, vários movimentos, inclusive grevistas, desde as primeiras décadas daquele século, já traziam a necessidade de um enfrentamento através de uma regulamentação desses direitos dos trabalhadores. E como se chegou à CLT foi estudado por você, né, professor? Na sua dissertação de mestrado, que está aqui, ó, nesse livro, Direito do Trabalho e Corporativismo, análise sobre as relações coletivas de trabalho no Brasil de 1889 a 1945. Quer dizer, é um pouquinho antes da criação da CLT. Na verdade, o corte histórico eu faço com a Primeira República, né? É o corte da Primeira República, principalmente, tentando explicar os movimentos que induziram a criação da legislação do trabalho. Então, eu começo um pouquinho antes da CLT também. As primeiras leis do trabalho, eu vou tentar justificar como é que foi essa relação que se estabeleceu entre, de um lado, os movimentos organizados dos trabalhadores, reivindicando direitos e a regulamentação do Estado nessas relações, que não havia, né, regulamentação, e, por outro lado, a resistência patronal, a resistência do Estado capitalista em conceder esses direitos até o momento que foram cedendo, né, e isso levou a um modelo já mais bem estruturado em 43, que foi a CLT. Ela foi pensada muito tempo antes, professor? Olha, dizer que ela foi pensada muito tempo antes, a gente pode dizer que tiveram iniciativas anteriores que acabaram fracassando. Tivemos uma iniciativa de um Código do Trabalho de 1919, do deputado Maurício Lacerda, no período, iniciativa dele, que acabou não sendo aprovada. Daí, nesse período, principalmente, o que se conseguia fazer, normalmente eram leis esparsas, que eram aplicadas a determinadas categorias, onde normalmente tinha um interesse maior do Estado na modernização do país, né, como os transportes ferroviários, marítimos, ou onde se tinha um movimento operário mais bem organizado, que incomodasse mais. Né? Então, por isso que a gente entende que a legislação do trabalho no Brasil, como em outros lugares, ela é fruto não do estabelecimento de um Estado previdente, de um Estado que enxergou no direito do trabalho uma forma de humanizar as relações contratuais,
mas de um Estado que se preocupou com os movimentos insurrecionários dos trabalhadores e estabeleceu limites às relações contratuais com a finalidade de tentar amenizar a conturbação social. Então, a CLT é uma resposta a todo o movimento operário que começa desde o início da Primeira República, né? Então, que vai desembocar aí numa legislação mais bem consolidada, mais construída. Não só a consolidação das leis que existiam e a extensão delas para outros direitos, mas também com a inovação, com a criação de leis também. A CLT também, ela traz novos direitos também em 43, que não eram ainda previstos e regrados. Né? Então, a gente tem, quando a gente fala em CLT com consolidação, a gente acaba esquecendo também que foram criados outros direitos. Mas aí já com uma perspectiva de estabelecer um novo modelo, um modelo de uma relação contratual regrada por uma lei de iniciativa estatal. E apesar de representar um marco para o direito dos trabalhadores, a CLT não conseguiu abarcar todas as categorias quando foi criada. Um exemplo de conquista recente é a dos trabalhadores domésticos, que tiveram seus direitos igualados às demais categorias em março deste ano. Nossa equipe foi até a casa de uma família para ver o que mudou no dia a dia. Janaína chega pela manhã e assina a folha ponto. O pequeno ato agora faz parte das várias tarefas que a empregada doméstica realiza todos os dias. O registro de entrada e saída foi a principal mudança na rotina da casa depois da aprovação da PEC dos empregados domésticos. Bom, aqui em casa a gente sempre fez o registro, as pessoas que trabalharam aqui sempre foram registradas. Então a mudança maior agora é só a questão do FGTS, né? Porque INSS, tudo já era pago, registrado normalmente em carteira, como tem que ser. A folha ponto é uma das maneiras de se registrar a jornada de trabalho. Segundo a nova lei, ela não pode ultrapassar 44 horas semanais. Medidas como o pagamento do FGTS e do seguro-desemprego ainda não foram regulamentados pelo governo. A partir do momento que ficou lá na Constituição que isso daí vai depender de regulamentação, em tese, eles precisam ainda criar então uma lei ou alterar a lei do doméstico, especificando certinho como é que vai ser feito esse recolhimento. Na casa de Renata, as medidas ajudaram a formalizar o que já estava combinado entre empregado e patrão, como o registro em carteira e o INSS. Para ela, nessa relação, o mais importante é a confiança. É uma relação familiar, uma pessoa de fora que está dentro da tua casa tem que ter essa relação, no meu ponto de vista, tem que ter essa relação de amizade, de confiança, principalmente, né? Bom, professora, o que a PEC dos trabalhadores domésticos representou em termos de avanços? Bem, na verdade, a legislação trabalhista, ela não está totalmente concentrada na consolidação das leis do trabalho. É preciso compreender que a CLT, ela se reduz a tratar, a regular as relações no âmbito do trabalho urbano. Nós temos uma diversidade de legislações esparsas e, dentre elas, uma que trata de uma forma específica, que é de uma relação no âmbito doméstico. Assim como temos também uma outra que trata do trabalho rural. Ocorre que, na Constituição da República de 88, os trabalhadores urbanos e rurais, eles tiveram um tratamento isonômico no artigo 7º da Constituição, e os trabalhadores domésticos tiveram estendidos apenas alguns dos direitos. Agora, com a conhecida PEC das domésticas, houve uma ampliação desses direitos, mas isso não significou em nada um tratamento igualitário entre trabalhadores rurais, urbanos e domésticos. Então, nessa perspectiva, houve um avanço na conquista dos direitos, mas isso em nada significa uma igualdade de tratamento entre essas três possibilidades, não é, de tomar trabalho. Muito se fala que a PEC dos trabalhadores domésticos, professor, pode gerar desemprego. Qual que é a sua opinião? Na verdade, a gente tem que entender em que contexto vem a PEC, né? Se nós formos imaginar por que em 43 os trabalhadores domésticos ficaram de fora, a gente pode pensar, eram categorias como até hoje são, inorganizadas. Então, não se organizavam coletivamente e não podiam reivindicar. 2, normalmente quem eram os trabalhadores domésticos? Na verdade, trabalhadoras domésticas, né? Em sua grande maioria as mulheres marginalizadas e negras.
né? Então, o intuito de deixar de fora isso foi muito claro. A regulamentação do trabalho doméstico no Brasil só vem em 72, então quase 30 anos depois, né? E ainda deixando uma série de direitos de não atendidos, sem ser atendidos. Em 88 vem a Constituição Federal e não reconhece uma série de direitos. Então, você falar hoje que há o reconhecimento do direito como obrigatório, ou fundo de garantia, porque um direito que é facultativo não é direito, né? Então, que o empregador é facultado conceder ou não se trata de um direito. Então, um reconhecimento do fundo de garantia, o direito à duração do trabalho, um limite à duração do trabalho, seja diário, semanal, não dá para falar que você vai gerar desemprego nisso, porque isso não afeta o custo ordinário das relações. Você pode ter uma implicação ou outra em relações extraordinárias, mas eu costumo falar, se a gente for ver nossas vidas, do jeito que nós gerimos as nossas vidas, como nós gerimos as nossas casas, normalmente não vemos os trabalhadores domésticos trabalhando mais do que 8 horas por dia, não vemos trabalhando mais do que 44 horas na semana. Normalmente as pessoas, independente de ter ou não direito, quando tomavam o trabalho, além daquilo que era o combinado, costumavam pagar alguma coisa a mais para a pessoa, exatamente pela ideia do contrato, né? Não está contratado, então vou pagar a mais por conta disso. Então, isso a gente já faz, né? Então, normalmente se faz. Quem realmente terá uma diferenciação em relação à situação é quem explorava o trabalhador. Quem tomava o trabalho por 12, 13, 14 horas por dia e não remunerava isso, né? Esse sim vai ter um acréscimo, não vai mais poder fazer isso. Agora, a gente não pode pensar que essas pessoas é que dominam o mercado de trabalho, né? Que são que dominam o mercado como tomadores do trabalho. Não é gente assim. Então, se não é gente assim, por que vai afetar? O custo geral não vai aumentar muito pouco. É 8% do fundo de garantia, que passa a ser obrigatório para quem não concedia. Então, a multa de 40%, que sentido tem você falar numa multa, de repente, menor do que 40%? O empregador doméstico é empregado num banco. Quando ele é despedido sem justa causa, ele recebe 40%. Aí ele dispensa a sua empregada, ele vai pagar 10%. Que sentido tem isso, né? É a mais-valia da multa, né? Então, não tem sentido. Então, tem que se estabelecer um percentual que seja o mesmo, que equiparar isso em relação aos direitos dos demais trabalhadores, até porque a multa incide sobre o valor do fundo. Então, né? Quanto maior o valor do fundo, maior a multa. E quanto menor a multa. É correspondente, né? Então, não vejo isso. Isso, na verdade, é um mito, né? De que o acréscimo de direitos gera desemprego. Não é verdade isso, né? Então, a gente está vendo na Europa, né? Eles estão desregulamentando, flexibilizando, e os índices de desemprego continuam aumentando, né? Estão diminuindo o direito do trabalho lá, para ver se conseguem, com essas políticas, implantarem um acréscimo na economia e o acréscimo no mercado de trabalho, e não está funcionando. E isso já se fez aqui na década de 90 e também não funcionou. Desregulamentar, precarizar, seja lá o verbo que a gente veio utilizar, no sentido de diminuir a eficácia do direito do trabalho, não gera emprego. E a gente já vai continuar essa conversa, porque agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Nós começamos este segundo bloco com o destaque da editora da UFPR, um livro que fala da educação no campo. Acompanhe. São 2 volumes que compõem a obra Educação do Campo em Movimento. Os livros reúnem o conhecimento do curso de especialização nesse tema, concluído em 2008 aqui na UFPR. Um dos objetivos era discutir as necessidades desse tipo específico de educação. No sentido de se valorizar a cultura do sujeito camponês, de se trabalhar no sentido de fomentar uma educação que estivesse articulada ao desenvolvimento do campo, né, ligado, né, a essa questão da valorização, do reconhecimento dessa cultura que historicamente foi negado dentro da história da educação. Durante o curso, os participantes desenvolveram artigos que refletem os debates teóricos das disciplinas. Eles estão reunidos na obra e ajudam a divulgar o conhecimento aprofundado de quem mais entende do assunto. Ele acaba trazendo as reflexões que foram feitas nas disciplinas, mas também acaba trazendo as pesquisas que os especialistas nessas áreas, né, vão
tem historicamente construído, né? Os livros refletem o esforço conjunto entre a UFPR, movimentos sociais, prefeituras do interior e outras universidades do Brasil que contribuíram com as pesquisas. Com tanta diversidade, a obra pode ajudar e muito na formação de novos educadores. Qualquer estudante na formação, em processo de formação para ser educador, deveria conhecer materiais como esses, né, para ter uma visão mais ampla do processo de educação. Ficou curioso? Você encontra o livro nas editoras da UFPR, localizada nos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Hoje, aqui no estúdio, nós recebemos a professora do curso de Direito da UFPR, professora Aldaci Coutinho, e o também professor e mestre em Direito Nasser Alan. O nosso assunto é a consolidação das leis do trabalho. Bom, professora, nesses 70 anos da CLT, ela já passou por algumas alterações, né? Quais as principais e foram mudanças para melhor? É óbvio que durante 7 décadas alguma coisa havia de mudar. Essas alterações, elas no curso, digamos, da história, elas poderiam ser identificadas no âmbito do direito sindical, do direito coletivo, na época da ditadura militar, e que causou bastante impacto no sentido de retirada, no meu entendimento, não é, do papel dos próprios sindicatos, através da inclusão de uma extensão natural dos instrumentos normativos da categoria, particularmente aqui da Convenção Coletiva de Trabalho, a todos os trabalhadores integrantes da categoria, independente do fato deles serem ou não sindicalizados, deles participarem, portanto, do sindicato, não é, das suas reivindicações, não é, terem sido trazidas ao sindicato. Então, nessa perspectiva, eu acho que essa mudança da época da ditadura, assegurando o que a gente chama de eficácia erga omnes, as convenções coletivas de trabalho, ela causou uma mudança bastante grande na questão sindical. Também outras mudanças, e particularmente aqui eu anotaria algumas relacionadas ao tempo de trabalho, e dentre elas, por exemplo, o reconhecimento de que 5 minutos antes ou 5 minutos ao final da jornada não integram o tempo de trabalho e, portanto, não serão remunerados, ou, eventualmente, o acordo de compensação para a instituição de um banco de horas, que demonstra uma certa flexibilização da CLT numa perspectiva, não é, aqui de modular o tempo do trabalho segundo interesses aqui de forma mais predominante do capital, portanto, do empregador. Uma terceira mudança que eu apontaria mais recente, dentro daquilo que se imagina como necessária em relação à modernização da legislação trabalhista, foi a mudança da redação do artigo 6º, que trata da questão do teletrabalho. Mas essa mudança eu uso como exemplo para dizer que, às vezes, a mudança é para não mudar nada, na perspectiva de que, mesmo sem essa mudança, nós já teríamos como, através da regulamentação dentro da CLT para o trabalho em domicílio, dar, digamos aí, não é, uma resposta para essas circunstâncias em que o envolvimento da tecnologia retira o trabalhador do local de trabalho no sentido do estabelecimento do empregador. Então, há uma mudança, mas mesmo sem essa mudança, nós teríamos uma resposta dentro da própria CLT. Acho que as maiores mudanças, elas não aconteceram no curso da história dentro da CLT. Elas ocorreram na legislação esparsa. Foi exatamente essa multiplicidade de leis que trouxeram, digamos, um fenômeno que a gente poderia identificar até como uma fragmentação das relações jurídicas, uma multiplicidade de possibilidades de tomar trabalho, de novos tipos contratuais. Então, a mudança não está necessariamente dentro da CLT, está dentro do direito do trabalho, mas na legislação esparsa. Se me permite, lembrando aqui também de mudanças importantes, que nessa linha, através de lei extravagante, a Lei 5.107 de 66, que criou o Fundo de Garantia, de autoria do Roberto Campos, veio exatamente com a ideia de estabelecer um modelo alternativo ao modelo da CLT do artigo 492,
que estabelecia a estabilidade decenal. O empregado que completasse 10 anos de contrato com o mesmo empregador garantia o emprego, então tinha aí uma estabilidade no emprego, uma garantia de emprego durante o período, só poderia ser despedido por justa causa ou através de apuração de inquérito de falta grave, inclusive necessitando do empregador entrar com uma ação judicial, ou deveria receber uma indenização, que seria 1 mês de trabalho em dobro por ano, um mês por ano trabalhado em dobro, né, caso fosse despedido sem justa causa. A lei, a partir de 66, ela cria um modelo alternativo ao fundo de garantia, então o trabalhador podia escolher ou a estabilidade decenal, regime do 492, ou o regime da lei do fundo de garantia. Em 88 passou a ser o fundo obrigatório e acabou extinguindo essa estabilidade decenal. Essa é uma alteração importante, porque ela muda o nosso sistema e facilita a dispensa dos trabalhadores. E, apesar dessas alterações, vocês acreditam que a CLT ainda precisa ser revisada? Olha, eu tenho para mim que nós precisamos, em um ponto a CLT precisa de uma mudança urgente e radical. A CLT, nesses 900 artigos, eles tratam de direitos individuais do trabalho, portanto, de direitos materiais dos trabalhadores, tratam da organização judiciária, o que são as varas do trabalho, como é que se constituem, tratam de os tribunais regionais, o Tribunal Superior, tratam de processo do trabalho, normas processuais, procedimentais em relação à tramitação do processo, tratam de questões administrativas relativas às ações fiscais, então tem de tudo um pouco na CLT. E trata também de um ponto que necessita de uma reforma urgente, que é a organização sindical. Então, a partir do 511, nós temos, do artigo 511 da CLT, nós temos a organização sindical. Então, no que se refere à estrutura sindical brasileira, ela sim precisaria de uma reforma. Eu não vejo com grande necessidade de reforma do direito individual, né? Só se fôssemos para criar novos direitos, estabelecer novas regras, aí sim. Mas quando se fala normalmente em revisar a CLT, quem fala em revisar a CLT não fala em ampliação de direitos, fala em redução de direitos. E nesse sentido, a gente, na minha perspectiva, não há necessidade. Seria um retrocesso. E para você, professora? Eu acho que eu concordo plenamente com o professor Nasser, mas eu acrescentaria uma outra situação em relação aos contratos de trabalho, os contratos individuais de trabalho, que eu entendo que aí sim haveria necessidade de uma modernização, que é o estabelecimento de um espaço democrático nas relações de trabalho. Ou seja, trazer um pouco dos direitos e garantias inseridos na Constituição para o âmbito dessas relações interprivadas, não é? Para as relações entre empregado e empregador. Então, assim, assegurar, digamos, a proteção... Direito de defesa. Direito de defesa. Por exemplo, o direito de defesa está no artigo 5º da Constituição, que aos acusados em geral é assegurar o direito de defesa. Quando o empregado é acusado da prática de um ato faltoso, ele não tem esse direito de defesa assegurado. Então, há aqui um déficit democrático, não é? A existência, não é, na Constituição de uma garantia de emprego, que está no artigo 7º, inciso 1º, não foi efetivada e nós continuamos enfrentando essas possibilidades como uma espécie de denúncia vazia do contrato, em que o empregador pura e simplesmente manifesta, não é, o seu desejo de romper o contrato e o empregado não pode fazer nada a não ser se sujeitar aos efeitos do fim, não é, desse vínculo, do fim desse contrato. Então, aqui, como nós temos garantias de emprego, haveria a possibilidade de, digamos, por uma determinação constitucional, fazer com que os empregadores tenham que indicar a causa, o motivo que deve ser determinante e vinculativo do fim do pacto laboral. Por que ele foi mandado embora? Se ele não praticou um ato faltoso, quais foram as razões? Então, isso é o estabelecimento de um espaço democrático, trazer aquilo que já está garantido na Constituição para dentro da legislação infraconstitucional, para dentro da consolidação das leis do trabalho. Então, acho que aqui haveria necessidade dessa, entre aspas, modernização, e essa modernização é exatamente ampliar a contratualidade laboral para receber os direitos que foram assegurados na Constituição. E a gente faz uma pausa na nossa conversa para conhecer o que está sendo pesquisado de diferente e curioso pelo mundo. É o Giro de Pesquisa.
uma pesquisa mostra que a maior abertura dos olhos e a expressão facial são formas de aumentar os ângulos da visão. O estudo foi desenvolvido na Universidade de Toronto, no Canadá. Os cientistas acreditavam, antes, que a mudança na expressão do rosto era um sinal para mostrar que a pessoa se sente ameaçada. Os novos estudos levam a crer que o susto pode aumentar a visão periférica. Uma nova pesquisa sugere que adolescentes hipertensos têm melhores notas na escola e menos problemas emocionais. O estudo é da Universidade de Göttingen, na Alemanha. Os hipertensos têm maior tendência a ter sobrepeso e a passar mais tempo em frente à TV e ao computador. No entanto, o desempenho escolar e a autoestima desses jovens são maiores em relação aos que têm pressão sanguínea normal. Para os pesquisadores, a alta pressão do sangue consegue estimular fibras dos nervos cerebrais que afastam sentimentos negativos. Bom, e só para a gente finalizar, muito se fala do custo Brasil. O custo do trabalho, na avaliação de vocês, causa desemprego? Olha, o desemprego, ele não é resultado da legislação trabalhista e, portanto, também não é a legislação trabalhista que vai dar soluções ao desemprego. O desemprego tem uma natureza multifacetária, ele é principalmente de uma ordem econômica, das políticas econômicas. Então, é um mito imaginar, não é, que a legislação trabalhista, eventualmente pela sua rigidez, ou seja, que eventualmente se nós tivéssemos uma ampliação das possibilidades de negociar e não uma legislação impositiva, intervencionista do Estado, nós teríamos um melhor resultado em relação ao desemprego. Então, esse mito, acho que ele precisa ser superado e é preciso retirar essa culpa ou essa carga do direito ao trabalho, porque ela não corresponde à realidade. E para você, professor? Na verdade, a gente pode até utilizar o nosso próprio exemplo para demonstrar isso, né? Nossos índices de desemprego caíram em 1/3, 1/4 do que eram na década de 90, sem que a gente tivesse nenhuma alteração importante no aspecto da desregulamentação do direito ao trabalho. Ou seja, não precisamos fragmentar o direito ao trabalho, fragilizar o direito ao trabalho para que os nossos índices de desemprego tivessem queda, né? Por outro lado, essa questão do custo Brasil ela foi mitificada muito por um discurso patronal, de interesse patronal, de que a legislação trabalhista pesa muito, que isso impede o desenvolvimento econômico, que os empregadores deixam de investir porque o custo social é muito alto. Na verdade, quem traz isso ninguém sabe se ele é jurista, economista ou sociólogo, o José Pastore, porque os juristas acham que ele é economista, os economistas acham que ele é sociólogo, os sociólogos juram que ele não é sociólogo. Então, ele costuma dizer o seguinte, que o custo seria de 103% do valor do salário. Na verdade, ele agrega a isso os direitos. O que é importante diferenciar. Uma coisa são os encargos sociais, a carga tributária que é onerada pela folha. Então, quanto custa a carga tributária? Isso é uma coisa. O que ele embute aí são as férias, o 13º, o fundo de garantia, que são direitos dos empregados. Então, quando ele fala que temos que diminuir o custo do Brasil, não fala em vamos reduzir a carga, não fala também, né? Pode até falar também, mas não é o principal foco. Não vamos reduzir a carga tributária, vamos diminuir os encargos sociais que incidem sobre a folha. O que até aconteceu esse ano. Mas ele quer principalmente reduzir os direitos dos trabalhadores. Então, não só a história, como também os nossos números recentes, a nossa história recente demonstra que a questão do desenvolvimento econômico e emprego está atrelada à questão de geração de renda. E o direito do trabalho pode ser uma alternativa para gerar renda, aumentar a renda dos trabalhadores. Então, nesse sentido, não só é um mito, como é absolutamente inverídico afirmar isso. Tá certo, muito obrigada pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Agradeço. E para você rever este e outros programas, é só acessar o site tv.ufpr.br. E também você pode participar, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau!